Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento pelo canal do YouTube do PPGEL. Nós damos início aqui à conferência magna, a conferência magna e única, mas não por isso menos magna, do nosso seminário de pesquisas do programa de pós-graduação em estudos de linguagem, o PPGEL, da UTFPR, que conta nessa noite, né, com a professora Cristine Greiner, da PUC de São Paulo, que terá uma apresentação mais bem feita pelo professor Cristiano, que foi o responsável pela presença da professora Cristine nessa noite aqui conosco. Então, eu não vou fazer mais delongas do que agradecer a todos que estão nos assistindo, aos alunos de graduação, pós-graduação, público externo que estejam nos vendo nesse momento. Agradecer muitíssimo a disposição da professora Cristine, que tem uma produção que nos interessa bastante de perto, um programa que trabalha com ideias de estéticas contemporâneas, de materialidades de sentido, e a pesquisa, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos pela professora Cristine Greiner, fala muito de perto a todas as nossas linhas de pesquisa, né? Que trabalham com linguagem, tecnologia, corpo, estéticas contemporâneas, enfim. Agradeço ao professor Cristiano pela mediação, pelo contato que fez com a professora Cristine, pelo trabalho que está tendo para organizar esta semana, o TECLIS, e aproveito para agradecer também aos monitores, espero que não esqueça os nomes, a Bruna e a Andresa, que estão na transmissão agora, nesse momento, mas também ao Vinícius e a Poliana, são esses, né, Cristiano, que estão nos ajudando com os eventos presenciais lá na UTF, que já aconteceram ontem, hoje, e ainda acontecem amanhã e sexta-feira, na parte da tarde, e ainda na sexta-noite. Bem, é isso, eu deixo a palavra com vocês e os meus agradecimentos. Professor Cristiano, por favor. Obrigado, Márcio. Muito boa noite. Boa noite, Cristine. Boa noite quem está nos assistindo. Boa noite também especial aos monitores, como o Márcio bem destacou. Para todos nós que já organizamos algum evento na universidade, nós professores, a gente sabe que não tem evento sem aluno, sem estudante, correndo atrás dos acertos todos, e tem sido muito bacana trabalhar com essa moçada, né? E começo, claro, agradecendo a Cristine pela generosidade do aceite, do convite. Como o Márcio antecipou, é uma pesquisa que nos interessa, é uma pesquisa muito instigante, né? Vou fazer uma breve apresentação, mas gostaria, assim, de agradecer em nome do programa, dos alunos e dos professores do PPGEL, Cristine. E a gente conseguiu achar uma brecha online, Cristine muito solicitada, né, com uma agenda bem apertada, felizmente conseguimos uma brecha online para fazermos uma conversa acerca do que eu passo a apresentar agora, né? Eu gostaria de, antes de mais nada, de dizer que é a primeira vez, né, nós estamos na 9ª edição do TECLIS. O TECLIS é o nosso seminário de apresentação das pesquisas em andamento, né, do programa de estudos em linguagens. É a primeira vez nessas 8 edições que nós temos uma espécie de tema transversal. E conversando com alguns colegas do programa, a gente achou bacana começar a fazer, né, uma espécie de tema transversal em meio a uma profusão e uma variedade de pesquisas sendo desenvolvidas pelos estudantes. E o tema transversal desse ano é o corpo. Então, para além da área de concentração do programa, que é linguagem e tecnologia, a gente também
apresenta essa vontade de pensar perspectivas contemporâneas no que diz respeito ao corpo, né? Estudos em que os corpos estão implicados, se é que existe algum estudo em que o corpo não esteja implicado, né? Essa é uma questão importante. Então, se nós estamos falando de um programa cuja área de concentração é linguagem e tecnologia, e o tema escolhido para esse ano é corpo, ninguém melhor do que a Cristine para apresentar a sua pesquisa para nós e abrir um espaço de conversa e alargar o nosso repertório acerca desses assuntos todos, né? A Cristine vai apresentar aqui a conferência chamada Os Desafios da Pesquisa na Construção de Epistemologias do Corpo. Nesta palestra, que é uma conversa, ela prefere que se coloque assim, né? Nesta palestra-conversa, a professora vai compartilhar seus estudos sobre o corpo, transitando por áreas diversas, como a filosofia política, a comunicação, as artes e os recentes debates sobre cripstemologias. Isso mesmo, cripstemologias, que é o tema de seu último livro, Corpus Crip, Instaurar Estranhezas para Existir, que está com um lançamento previsto para junho. Cristine falou agora nos bastidores que talvez fique para agosto, um livro que vai sair pela editora N-1. A Cristine Greiner é professora livre-docente da PUC de São Paulo, né, onde atua no programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica e no curso Artes do Corpo. Esse é um curso de graduação, né, se eu não me engano. É autora de diversos livros sobre cultura japonesa, né, a contribuição dela é intensa, né, com os estudos orientais, né, e também pesquisadora com vários artigos publicados na área de artes filosofia e filosofia do corpo. A fala vai se dar em cerca de 1 hora, e eu aviso aos que estão assistindo e que queiram fazer perguntas, que pode escrever aí mesmo no espaço abaixo do canal de transmissão, pode escrever aí no espaço as perguntas que nós vamos colando aqui, compartilhando com a Cristine. Cristine, mais uma vez, muito obrigado, né? Fique à vontade. Obrigada, Cristiano, Márcio. É bom a gente se conhecer assim, num contexto de pesquisa, né? Eu acho bem bacana, apesar de que a gente estava aqui nos bastidores conversando sobre uma colega muito querida minha, que infelizmente faleceu faz pouco tempo, e o Cristiano conheceu, que era a professora Jerusa, que trabalhava com a gente na comunicação e semiótica, e tinha um trabalho sobre oralidades. E eu falei que é legal a gente se conhecer assim num contexto de pesquisa, mas quando você falou da Jerusa, eu me lembrei que a Jerusa, que era uma grande pesquisadora da linguagem, né, especialmente interessada nesses temas das histórias contadas e não necessariamente escritas, a Jerusa gostava de mencionar como fazia parte da pesquisa dela também cantar nos bares em Salvador. Que era uma coisa muito legal. Ela, de vez em quando, tinha isso, numas reuniões de professora, ela começava a cantar. E é uma questão importante isso, a gente pensar a pesquisa também nessa rede de afetos, e não só dentro de uma racionalidade dura, né, de pensamentos deterministas. Você falou, Cristiano, que essa questão do corpo, então, tem aparecido bastante aí na pesquisa dos alunos, né? O corpo, ele sempre esteve presente quando a gente pensa quando a gente fala em conhecimento, né, em como a gente conhece, como a gente está no mundo, né, como a gente se constitui como sujeito, sempre tem corpo. Em termos de linguagem, mesmo quando a gente está falando numa linguagem verbal, seja ela falada ou escrita, não existe linguagem sem corpo. O que acontece é que durante muito tempo não se prestou atenção no corpo, assim, o corpo aparecia muito negligenciado nas pesquisas.
E eu estou falando assim durante um tempo, mas não tem uma ordem cronológica nisso, porque se a gente pensa séculos atrás, na antiguidade e em outras culturas que não sejam ocidentais, sempre se prestou muita atenção no corpo. Então, assim, na verdade, em termos de história da humanidade, é um breve período em que não se focou no corpo. É que esse período é um período importante, assim, é um período que coincide com isso que a gente chama de pensamento moderno, e que é um momento, assim, em que a organização do conhecimento se dá de uma forma muito ostensiva, inclusive pensando a questão do conhecer como poder. Então, nesse breve período, em termos de história da humanidade, o corpo foi bastante negligenciado, né? Coisa que não acontece hoje, porque apesar de alguns mal entendimentos, assim, ou desentendimentos, né, em que se pensa que, por exemplo, na relação com a tecnologia, o corpo não está presente, né? Esse é um desentendimento, porque mesmo quando a gente está aqui com essa mediação da tela, fazendo uma palestra, uma conversa, a gente não pode dizer que a gente não tem corpo. É sempre o corpo que está atuando, o que muda é o modo de percepção e o estado de presença, mas isso não significa que não existe corpo. Então, assim, a questão do corpo, ela sempre foi super importante. Eu não venho de um programa que discute particularmente linguagem, né? É um programa de comunicação. Mas, claro que quando a gente pensa em comunicação, o tópico da linguagem está sempre presente, né? E na graduação, que eu trabalho nesse curso de arte do corpo, que foi um curso até que eu ajudei a criar há mais de 20 anos atrás, a questão da linguagem também sempre esteve muito presente, porque se pensa as linguagens da dança, do teatro e da performance, nem sempre como linguagem, mas a questão da linguagem está sempre presente quando se trabalha os modos de comunicação do corpo, né? Então isso faz parte da minha trajetória, também estar sempre pensando nisso, né? Tem algumas questões assim mais complexas, né? Que a gente pensar se toda linguagem é discurso, se toda linguagem é prática discursiva, ou se há outros modos de comunicação que não necessariamente passam pelas práticas discursivas, mas pela presença do corpo, né? Então, assim, até para a gente pensar um pouquinho nisso, uma autora que vocês devem conhecer, né, que já esteve mais de uma vez aqui no Brasil, que é a Judith Butler, ela, em alguns livros mais recentes, ela tem conversado sobre isso, porque a Butler, um dos tópicos importantes, não é o único, mas um dos tópicos importantes da pesquisa dela é a questão das práticas discursivas, que foi algo que ela aprendeu e trabalhou muito a partir das referências do Foucault. E durante muito tempo ela trabalhou com isso, pensando as relações de poder e as práticas discursivas na constituição do gênero. Mas em livros mais recentes, como esses em que ela começa a discutir as assembleias, os coletivos, a presença do corpo nas ruas, nas manifestações políticas, ela vai afirmar que nem sempre a presença do corpo implica numa prática discursiva, mas algumas vezes só esse estado corporal ali no ambiente urbano e nessa situação de coletivos, isso já comunica alguma coisa, que não necessariamente precisa ser traduzida numa prática verbal. Então, essa questão da linguagem, do discurso, das relações de poder, da presença do corpo, são tópicos que vêm sendo estudados por muitos autores diferentes, né? Então, assim,
A Andresa, que é uma das pessoas que está aqui na mediação com a gente, ela está estudando. Foi a Andresa, né, que mostrou esse meu livrinho do corpo. Agora fiquei pensando se foi ela mesmo, mas acho que foi. Foi a Que foi um Bruna, dos primeiros. foi a Foi Bruna. ela? Foi a Bruna, confundi. Desculpe, Bruna. Imagina. É a Andresa e a Bruna que estão aqui. Esse livrinho foi um dos primeiros que eu escrevi assim, especificamente sobre o corpo, que, na ocasião, o José Roberto, que era editor da editora Ana Blume, ele me convidou para dirigir uma coleção lá, chamada Leituras do Corpo. E ele falou para mim na ocasião, disse, Cris, eu acho que a gente precisava lançar essa coleção com um livro que ajudasse as pessoas a pensar nessas tais epistemologias do corpo, né? Então, eu coloquei o título assim, O Corpo, Pistas para Estudos Indisciplinares. Porque essa questão da indisciplina, que é um termo que eu e minha parceira de pesquisa lá na PUC, a Helena Katz, a gente gosta muito de usar esse termo da indisciplina, porque quando a gente estuda corpo, a gente vai transitando por diferentes áreas de conhecimento. Então, embora a gente esteja ali num programa de comunicação e também, claro, trabalhando com as artes no curso de Artes do Corpo, a gente começou a transitar por muitas pesquisas diferentes. Pesquisas que vinham, por exemplo, das ciências cognitivas, que pensavam como o conhecimento se constitui corporalmente na relação corpo, mente e ambiente, né? A gente trabalhou muito também com alguns autores da filosofia, especialmente da filosofia política. Então, até estava falando para vocês do Foucault, né, que é um nome importante, assim como Deleuze e Guattari, Derrida, vários autores ali franceses, né, que justamente se colocavam contra os dogmas mais tradicionais, também criados na França, como, por exemplo, o pensamento cartesiano, né? E outros autores também, italianos, aí, enfim. E mais recentemente, temos pensado muito em autores da América Latina, né? E do continente africano. Também esse é um movimento que tem me interessado muito, pensar o corpo a partir de um ponto de vista que eu gosto de usar esse termo anticolonial. Então, assim, descentralizar um pouco as referências, não ficar só necessariamente nas bibliografias europeias, né? Então, isso tem me parecido uma coisa importante. Eu hoje não vou conversar muito com vocês sobre essa questão da cultura japonesa, porque isso abre todo um outro caminho, né? E a gente não vai ter tempo de fazer isso hoje, está um pouco fora da proposta. Mas olhar para a cultura japonesa, que é algo que eu faço já há mais de 30 anos, é uma referência também que sempre me trouxe assim dados muito distintos desses modos mais paradigmáticos da Europa Central e esses modos de pensar corpo. Né? Porque o Japão, a China, já vem de referências bastante distintas para pensar a questão da percepção, da relação com a natureza, por exemplo. Então, vários tópicos assim super importantes, né? E depois desse livrinho do corpo aí, do Pistas para Estudos Indisciplinares, eu fiz uma continuação, que foi esse aqui, que é o Corpo em Crise, que é um livro bem mais político, né? Ele tem como subtítulo Novas Pistas e o Curto-Circuito das Representações. Então, nesse livro, eu comecei a trabalhar assim com... Eu sigo falando um pouco, tem um capítulo, principalmente o capítulo 3, que eu falo bastante sobre as questões ainda das ciências cognitivas, mas atualizando os autores, né? Trabalhando principalmente com quem discutia a questão da percepção, dos neurônios espelho, que é um outro tipo de comunicação, né? Empatia.
e essa questão das emoções e sentimentos, que me interessa muito a pesquisa do Antônio Damasio. Tem outras pessoas também que trabalham com isso, mas nesse livro eu estava lendo com muita atenção a pesquisa do Damasio, que inclusive né, tem publicado vários livros aqui traduzidos em português, né, O Erro de Descartes, o Em Busca de Spinoza. Então ele é um cientista, mas que faz uma ponte importante com a filosofia, e na Estranha Ordem das Coisas, que é um livro mais recente, ele vai falar muito da questão do sentimento e da cultura, que é algo que também me interessa bastante, né? Depois eu fiz, mais recentemente, esse aqui, do Leituras do Corpo no Japão, né, que tem uma continuação também, que é o Fabulações do Corpo Japonês. E que, assim, a cultura japonesa é como se fosse um pretexto, mas, na verdade, a partir desse pretexto, eu vou falar de muitas outras coisas. Particularmente esse segundo aí, do Fabulações do Corpo Japonês, eu acabei me interessando muito pelo tema das fabulações, que é um tema que vem sendo trabalhado por muitos autores e autoras, inclusive algumas que estão sendo, né, traduzidas em português, como é o caso da Sadie Hartman, né, a Donna Haraway, que é uma autora que foi inicialmente muito conhecida com a questão do ciborgue, né, ela discutiu, isso foi um boom, né, esse manifesto ciborgue da Donna Haraway, mas esse fim de semana até vai ser lançado por essa mesma editora que tem publicado mais recentemente os meus livros, a N-1, a tradução do Ficar com o Problema, Staying with the Trouble, que é um livro bem importante da Donna Haraway, também para a gente pensar as questões das epistemologias, né? Então, é um pouco por aí que eu tenho transitado. Esse livrinho que o Cristiano mencionou, né, que é esse Corpus Christi, Instaurar Estranhezas para Existir, ele parte, na verdade, de uma experiência que me foi trazida, em grande parte, pelos meus alunos. Que aí, Cristiano, eu estou totalmente de acordo com você. A gente vai entendendo a relevância das pesquisas, né, e vai dando sentido até para aquilo que a gente faz, é o que os alunos trazem para a gente, né? As questões que inquietam, os principais problemas. Então, a minha pesquisa é muito direcionada por essa escuta aos alunos, aos amigos artistas. Eu vou sentindo, assim, nesse livro do Fabulações, eu uso esse termo sismografias de corpos e imagens, né? Porque o sismógrafo, ele vai sentindo, assim, quando vai começando a ter uma movimentação de terremoto, né? Então, eu gosto muito dessa coisa de ir percebendo a mudança no fluxo de movimentos para entender o que tem relevância, né, para a gente estudar junto. Essa é outra questão. Eu tenho uma grande convicção que fazer pesquisa e estudar é junto, é uma ação coletiva. Quando ela é muito encapsulada, assim, individualizada, eu acho que ela perde a potência. Então, gosto muito dessas redes, né? Ou até, como diz o Deligny, né, que é um autor também que eu gosto muito de ler, não sei se vocês conhecem esse livro dele, do Aracniano e outros ensaios, ao invés de falar em rede, como a gente trabalha tanto, até para pensar a questão tecnológica, ele fala em teia, por isso que é aracniano, porque ele pensa em teia de aranha, né? É muito legal esse livro dele. E então, nesse aí dos Corpus Christi, eu estou trabalhando em grande parte, com a questão da doença, mas, na verdade, não é só a doença. É todo tipo de singularidade que foge dos padrões.
Então, esse termo que o Cristiano falou para vocês, as cripistemologias, né, é um termo que surgiu, assim, depois dos anos 2000, como nomeação, porque as pesquisas a partir da questão das singularidades do corpo, isso existe desde sempre, mas o nome ele foi nomeado mais recentemente por alguns professores americanos, né, e que trabalham muito com essa questão. Tem até um pedacinho aqui do livro que eu chamo Do Queer ao Creep, uma breve história das cripistemologias, porque um dos autores importantes, assim, que lançou um primeiro livro fazendo uma espécie de uma cartografia do que era isso, o que era essa coisa creep, ele relaciona o queer ao creep. O creep vem de creepy, que é um nome em inglês, que quer dizer tudo aquilo que é esquisito, aterrorizante, né? Você pode dizer assim, por exemplo, que um filme é creepy, porque pode ser talvez um filme de terror, assim, né? E ele usa esse termo para falar desses corpos que não estão dentro dos padrões de normalidade. Então, claro que tem um bocado de gente que já estudou isso antes dele. Né? O próprio Foucault teve um seminário chamado Os Anormais. Né? Se a gente pega a obra de autores como, por exemplo, Georges Bataille, que falava sobre informe, falava sobre abjeto. E, assim, bom, na cultura japonesa tem muitos nomes trabalhando com as excentricidades e os fantasmas, né? Então, eu, inclusive, começo o livro, o primeiro títulozinho é Dançando com Fantasmas. Aí depois eu falo sobre o poder tóxico das metáforas e a guerra de pronomes que a gente está vivendo, né? E aí eu entro nessa história um pouco do queer ao creep, uma breve história das cripistemologias. Depois eu falo de cosmopolítica, que é um termo que eu me refiro a Isabelle Stenger e a outras autoras que vêm trabalhando com isso, inclusive aqui no Brasil. Então, O Tempo dos Idiotas e os Corpos Sem Nome. E aí eu falo sobre as singularidades anárquicas para fabular a dor, que é um assunto que me interessa bastante. Eu fiz recentemente a tradução do livro de um grande amigo meu japonês, chamado Kunichi Uno. Ele, muitos anos atrás, 40 anos atrás, ele fez uma tese na Paris 8, orientada pelo Gilles Deleuze, sobre o Artaud. E ele nunca tinha publicado, alguns anos depois que ele finalizou a tese, ele publicou em japonês, mas essa tese nunca foi publicada na França e nem em nenhuma outra língua ocidental. E eu já tinha traduzido outros livros dele, ali para N-1 mesmo, que foi o Gênese de um Corpo Desconhecido, o Hijikata Tatsumi, Pensar o Corpo Esgotado. E aí eu falei, não, Kunichi, a gente precisa traduzir esse teu livro para o português. Um dos editores da N-1, que é o Peter Pelba, que é um colega meu da PUC também, falou, não, vamos, pronto, traduzi, só que ele acrescentou a essa tese original mais 40 páginas falando sobre o corpo sem órgãos. Então, claro que pensar em corpos creepy e como se conhece a partir das singularidades de um corpo, que inclusive pode estar doente, tem tudo a ver com Artaud, que foi uma pessoa assim que passou boa parte da vida nos manicômios, que tinha uma saúde muito precarizada, que fazia uma crítica muito forte ao teatro do seu tempo, e cuja obra foi uma referência importantíssima, não só para quem estava interessado em teatro, mas também para quem estava interessado em filosofia, em linguagem, né? Porque o
uma das coisas que o Artaud faz é esgarçar absolutamente a linguagem, de modo que as palavras se tornam glossolalia, né? Elas vão se apresentar a partir da sua sonoridade. E, enfim, então, claro, eu também fui muito contaminada por essa pesquisa para escrever esse livro. E, assim, é um livro muito pequeno, assim, ele sai nessa coleção Lampejos, da N-1, que são livros curtos mesmo. Os livros têm uma média de 50 páginas, é como se fosse, assim, uma conversa. E esse livro fala disso, desses, não especificamente dessas pessoas, ele cita algumas pessoas, mas, assim, são muitas pessoas no meu entorno que adoeceram. Algumas nesse período aí que nós passamos da clausura da Covid, mas alguns também que não tinham nada a ver com isso. Então, são alunos HIV positivo, com lúpus, com esclerose. Minhas 2 filhas adoeceram também, uma com câncer, a outra com endometriose. Então, é muita coisa acontecendo em volta, e o que me mobilizou foi me deparar com a coragem dessas pessoas todas, esses alunos que, estando doentes, resolveram estudar, entrar em processos de criação. Então, produzir conhecimento. E aí as bibliografias começaram, assim, a se ampliar de uma forma inestancável. Então, desde pessoas que tinham doenças cujo diagnóstico foi difícil de aparecer, e quando vem, são tratamentos muito agressivos, então as pessoas acabam resolvendo organizar a vida de uma outra forma, né? Vou dar um exemplo, o Ed Cohen, que é um dos autores que eu li, ele durante anos não sabia o que tinha e finalmente teve um diagnóstico de doença de Crohn. E, assim, ele tem um centro hoje no Canadá, onde ele entende que a questão da saúde e dos tratamentos não pode ser uma coisa só voltada para a medicina tradicional ocidental, né, alopática. Então, sem negligenciar esse tipo de medicina, mesmo porque tem uma série de doenças que pedem por esses tratamentos, né? Você não vai tratar um câncer sem uma quimioterapia ou um tratamento hormonal, então você vai precisar da medicina, mas entendendo que não é só isso, que tem outras questões que vão afetar o corpo também, e que o processo de criação é também algo que traz uma vitalidade ao corpo. Então, esse livro, ele trata um pouco disso, do reconhecimento de que não são apenas os corpos idealizados, normatizados, normalizados e dentro dos padrões que estão aptos a produzir conhecimento, mas todo corpo, na sua singularidade, vai ter condição de produzir conhecimento de alguma forma. Eu menciono também nesse livro alguns brasileiros, como a Sofia Caram, que é uma moça que mora no Rio, uma pesquisadora que escreveu livros lindos, um deles é o Corpo em Combate, que foi a tese dela, e eu coloco até uma epígrafe nesse livro, que é uma frase dela, vou até ler para vocês aqui. Ela diz assim: já disseram, não importa a doença que uma pessoa tem, e sim que pessoa tem a doença. Se eu tenho uma doença, ela é única, já que meu corpo é único. Essa doença tem meu nome. Eu achei tão forte essa frase da Sofia que eu trouxe no livro. E, assim, tem muitos exemplos. Eu tenho um grande amigo que é um coreógrafo de Santa Catarina, Alejandro Ahmed, do grupo Cena 11. O Alejandro, ele tem osteogênese imperfecta e isso nunca o impediu de dançar, muito pelo contrário. É uma doença que ela provoca a fragilidade dos ossos, e o que o Alejandro fez foi
partir dessa condição para criar toda uma pesquisa que vai nortear a sua obra coreográfica. Então é de uma potência imensa o trabalho dele. Como o livro é curto, eu só menciono, mas é extraordinário o trabalho que ele faz. Assim como a companhia UENS, que é uma companhia que tem sediada aqui em São Paulo. Ela inicialmente era dirigida pelo Renato Cohen, que era um professor de performance, pesquisador, que também trabalhou comigo na PUC, e infelizmente morreu cedo. E é uma companhia de teatro que trabalhava com os pacientes do Hospital Dia à Casa. E não tinha como objetivo nenhum tipo de terapia, a ideia não era tratar nem curar ninguém, mas trabalhar teatralmente com essas pessoas que, por sua vez, tinham várias singularidades, né? Hoje quem dirige essa companhia é uma pessoa extraordinária também, chamada Elisa Band. Ela é uma professora e artista jovem. Eu fui da banca dela de mestrado que ela fez na USP com o Antônio Araújo, né, professor de teatro, diretor lá da Companhia Vertigem. E, assim, ela faz um trabalho extraordinário, que é um trabalho artístico e não de terapia, né? Então, assim, é uma coisa muito incrível. E tem vários exemplos nesse livro, tem alguns que eu acabei conhecendo através das bibliografias e depois descobri, porque tem vários filmes também sobre isso, né? Então, desde plataformas grandes, assim, como uma Netflix, né, até outros filmes mais independentes, que às vezes nem chegam nesses circuitos streaming, mas, assim, tem muita coisa. Gente discutindo anorexia, autismo. Autismo, então, assim, é uma quantidade imensa de pesquisas sobre autismo, para tentar compreender o que uma pessoa nesse estado, o que diz mais sobre ela não é o diagnóstico de uma doença, que hoje em dia até se questiona se autismo realmente é uma doença, né? Mas, assim, a singularidade com que esta pessoa vê o mundo e o modo como ela constrói conhecimento. Então, o fato dela perceber o mundo, a vida, o redor, ter uma habilidade, por exemplo, de concentração que outras pessoas não têm, isso traz uma possibilidade de fazer da estranheza a instauração de um modo de existir. A última coisa que eu vou falar, porque eu estou falando sem parar, estou vendo que não tem nenhuma pergunta, mas, enfim, eu uso esse termo instaurar, porque ele me parece muito, muito importante mesmo, assim, para a gente trabalhar, porque a pessoa precisa realmente instaurar um modo de vida. Não é fácil, não é fácil quando você está fugindo dos padrões, né? Então, essa questão dessa instauração necessária é algo que eu acabei estudando, assim, com muito cuidado, e me pareceu bastante pertinente colocar no livro e levar, enfim, até para o título, né, porque, assim, não é dado, não é uma existência dada, né. Eu me baseio na obra do Etienne Souriau, que ele diz isso: "Não basta existir, é preciso instaurar um modo de existência". E as pessoas que estão vivendo fora dos padrões, seja por uma condição de saúde, seja por uma questão de gênero e sexualidade, elas precisam instaurar um modo de existência, para ter voz, para ter visibilidade, para ter uma existência política, né. Então, não é fácil,
E cada vez essa zona da dificuldade, da precariedade, ela tem, assim, se expandido de uma forma bastante grande. Cristiano, faça a sua pergunta. Pode fazer. Eu ia esperar você encerrar, Cris. Não, mas não tem problema, a gente vai conversando junto. Não, é que eu vi que você estava numa expectativa, né, de pergunta, e talvez o pessoal esteja também um pouco esperando, né, a conclusão da sua fala. Mas a gente pode, como você Tá sugeriu, bom. uma conversa, mas pode concluir teu pensamento. A gente está aqui. Não, eu prefiro que a gente vá fazendo a conversa, porque conforme a tua pergunta ou a pergunta de alguma pessoa que queira fazer, eu vou direcionando mais para aquilo que interessa a vocês. Legal. Eu realmente também estou de olho aqui. Se for pintando pergunta aqui no YouTube, a gente cola aqui para você, tá, Cris? Tá bom. Bom, eu estou aqui acompanhando a sua fala e eu anotei algumas coisas, né? Parece, agora, depois de ouvir você falar, parece que fica claro esse exercício de hegemonia de uma certa modernidade para a cultura ocidental, né? Nos faz pagar um preço bastante alto, né? Você disse que o único instante em que o corpo não esteve implicado como algo, como evidentemente uma matriz de sentido para a produção de conhecimento, para a produção de sensibilidade, de arte, etc., etc., foi justamente no tempo da modernidade, né? A modernidade parece promover esse rebaixamento, fruto, claro, de toda uma eficiência, fruto de uma eficiência, inclusive intelectual, né? Até a vida intelectual tem que ser eficiente, tem que ser produtiva, etc., etc. E quando você nos apresenta a sua pesquisa sobre o CREEP, né, e relaciona com isso que você está falando das patologias, ou não é das patologias, é das singularidades, né, como você colocou. Isso me fez lembrar um filósofo de que gosto, e eu sei que aparece bastante também, né, ocorre bastante nos estudos seu e da Helena Katz, que é o Merleau-Ponty. Né? A entrada para a reflexão do Merleau-Ponty sobre o corpo sempre é pelo, digamos assim, não funcionamento do corpo. Não funcionamento dentro daquilo que se espera de um corpo. Né? Então, quando ele vai pensar o corpo, que é um outro tipo de corpo, não acredito que seja esse tipo de corpus que você esteja estudando, mas é um corpo fenomenal, né? Para um corpo fenomenal, o sujeito ter perdido uma perna não faz daquele corpo um outro corpo, como matriz de sentido. Ele continua significando o mundo com aquilo que o ajudou a compor o mundo como matriz de sentido quando ele tinha uma perna. É curioso isso, porque quando ele começa a teorizar sobre o corpo, ele vai nos amputados de guerra. Quando ele vai escrever um ensaio sobre cinema, acho que está naquele livro clássico do Ismael Xavier, ele tem uma contribuição do Merleau-Ponty lá sobre cinema. E quando ele começa a falar sobre cinema, ele começa falando, imagine um cego sentado numa tapeçaria e tal. Ou seja, ele vai falar de uma arte que comunica inicialmente pela visão, né, e ele começa pensando o que não enxerga. Né? Então, sempre esse partir do não funcional dentro de uma perspectiva moderna do que seja funcionamento. E aí, perspectiva moderna, claro, a gente está atravessado pelas questões do dinheiro, da produtividade, do capitalismo. E aí, nesse sentido, né, eu anotei aqui, você disse que um dos temas que você atravessa é cosmopolítica. Né? E é num sentido diferente. A referência que você mencionou, eu desconheço, Cris. Mas eu noto que tem um movimento artístico contemporâneo que tem se valido dessa terminologia cosmopolítica, talvez num outro sentido, mas não tão outro assim, que vem conversar com isso que você está colocando, que são os artistas indígenas. Porque, pensemos, né, indígenas, né, a arte afrodiaspórica, a arte indígena, ela tem muito dessa política do corpo, tem que ter a política do corpo, porque foram os corpos sacrificados nessa dinâmica moderna, nessa modernização tão cultuada. Né?
E tem uma sigla chamada AIC, Arte Indígena Contemporânea, hoje em dia, do qual o principal representante era o Jaider Isbel, que faleceu há 2 anos, né, infelizmente. O Ailton Krenak queria que trocasse o C da sigla AIC, trocasse o C de contemporâneo, porque para um indígena, o contemporâneo é fruto da própria modernidade que os violentaram, né? Ele queria que trocasse o C do contemporâneo pelo cosmopolítica. Então, seria arte indígena cosmopolítica. E a pergunta que eu te faço tem relação essa cosmopolítica, no sentido que você está pensando, e essa cosmopolítica dos corpos indígenas que estão se inscrevendo, né, nesse nosso tempo presente? Tem total relação, Cristiano. Total. Assim, sabe por quê? A grande questão é um certo entendimento de natureza que não está separado da cultura. Então, isso, para uma pesquisadora como a Isabelle Stenger, ela teve que bater de frente com um monte de gente para chegar nisso. Os pensadores indígenas não precisaram bater em ninguém, porque, para eles, a discussão já nasce daí, desse outro entendimento. Então, eu estou interessadíssima nisso, Cristiano. Inclusive, agora, em setembro, estou organizando um evento no Sesc Pesquisa, aqui de São Paulo, para discutir exatamente isso. Então, a gente vai ter pesquisadores da Amazônia, vai ter uma pesquisadora que é sino-americana e que ela questiona essa questão sujeito-objeto, natureza-cultura, a partir de um termo que ela criou chamado animacidades. Então, assim, você, sem a gente ter conversado nada antes, você tocou exatamente no que mais tem me interessado hoje. E eu acho que quando o Ailton propõe que seria muito mais interessante cosmopolítica, é por causa disso mesmo. Porque essa ideia da cosmopolítica, primeiro, ela não reconhece o ser humano numa centralidade, nem numa hierarquia. Reconhece outras vidas. E essas outras vidas tão ou mais importantes do que o ser humano. Também não parte dessa dicotomia, porque eu falei da questão de corpo-mente, mas aqui tem outra dicotomia, que é a ideia ser humano e natureza. Numa concepção indígena, isso não existe. Não faz sentido nenhum isso. Assim como também não faz sentido no Japão nem na China. Então, é o pensamento moderno ocidental que vai criando todos esses binarismos. Então, eu acho que está mais do que na hora da gente começar a se abrir para conhecimentos que são gerados a partir de outros contextos, como, por exemplo, o contexto indígena. Assim como você mencionou também as discussões afrodiaspóricas. Então, a gente trabalhar, eu estou, assim, muito atenta a esses autores que vêm do continente africano, que, infelizmente, o nosso acesso ainda é muito reduzido. Porque você que trabalha com linguagem, a gente tem que passar pela mediação da tradução. Então, a gente acaba conhecendo apenas aqueles que são traduzidos. Isso acontece aqui também. Você veja só, a gente só conhece a obra do Davi Kopenawa por causa do livro organizado a partir da conversa dele com o Bruce Albert. Então, assim, toda essa mediação, ela sempre acarreta uma perda, né? Então, é maravilhoso que ela aconteça, mas, assim, é uma perda porque o nosso acesso é sempre limitado. Mas eu acho que minimamente a gente precisa, assim, uma questão realmente urgente, começar a conhecer e a dialogar com essas pessoas maravilhosas que estão vindo desses outros contextos que normalmente estavam fora das universidades.
Então, claro, em alguns locais, né, que estão mais próximos, assim, como por exemplo, em Goiânia, tem toda uma discussão indígena e formações, inclusive, voltadas, né, para os povos originários, muito mais do que, por exemplo, em São Paulo, né. No Rio, tem o Museu de Antropologia, né, teve um papel importantíssimo nisso, com o Eduardo Viveiros de Castro, e essas grandes vozes das lideranças indígenas, né, como o próprio Ailton Krenak, o Davi Copenau, e agora, nesse novo governo, a presença dos povos originários sendo contemplada. Então, eu espero que isso ative novas pesquisas também e outras questões, além de acabar com esse processo absurdo de extinção, né. Eu acho, Cristiano, que tem umas perguntas aí que não apareceram. Ah, tá aqui, pronto, agora aqui tem. A quem sofre de imaginar um defeito em um corpo que não possui um corpo disfórmico, é um corpo creepy ou o corpo creepy é creepy para quem? Ah, essa é a boa pergunta, Guilherme. O corpo creepy é creepy para quem? Né? Inclusive, eu vou te dizer que quando eu comecei a estudar essas bibliografias, eu até falo isso no livro, eu primeiro fiquei um pouco cismada, achando que ficar usando esse termo creepy podia compartimentar, sabe, e criar novos nichos assim de esquisitices. Então eu li primeiro com muita desconfiança, mas depois eu comecei a perceber que boa parte da pesquisa eram depoimentos de pessoas que se sentiam creepy por vários motivos diferentes, né. Então não é só esse exemplo da disformia que você está falando, isso, claro, entra também, porque você se sentir creepy, você ser reconhecido como creepy, não necessariamente então, a questão da imaginação é fundamental. Mas a tua pergunta final aqui, o corpo creepy é creepy para quem? Essa é a chave da discussão. E, assim, é impossível a gente responder isso, logicamente, né, não dá para você responder, isso é uma coisa de caso a caso. Mas a questão mais importante não é se você vai taxar um corpo de creepy ou não, mas é reconhecer que, seja qual for a singularidade daquele corpo, ele vai sim estar produzindo conhecimento e está colaborando com campos de conhecimento, porque ele vai sempre perceber a partir de uma outra perspectiva. Então é isso que interessa, né? Abrir espaço para essa multiplicidade de perspectivas, isso também é um jeito de falar de cosmopolítica. Então, tem muito a ver com isso. Marila, claro, a Marila é minha amiga, Ana, eu conheço ela há muitos anos. A Marila é uma pessoa importantíssima da dança aí em Curitiba e sempre esteve muito atenta às questões da improvisação, das técnicas somáticas, então é super bem lembrado você falar dela. Ela é uma pesquisadora muito bacana. Aliás, os pesquisadores de dança aí de Curitiba, conheço vários. Giancarlo Martins, também amigo da Marila, também está na universidade, foi meu orientando. A Marila também estudou com a gente na PUC, foi orientanda da Helena. É uma turma muito bacana. Então, Cristiano, é que é um assunto, assim, né, que a gente poderia ficar muito mais tempo conversando. Eu estou olhando aqui, já está dando 1 hora quase que a gente está aqui, né? Olha, pintou uma pergunta aí. Essa é boa também do Fernando. Como pensar essas reflexões no processo de educação básica? Eu diria, Fernando, que é totalmente urgente. Totalmente urgente. E tem muita gente discutindo isso. Eu posso mandar para o Cristiano depois. O Fernando é da universidade, Cristiano? Você conhece ele? Não estou reconhecendo pela foto, não, mas deve Eu ser do conheço, tá programa. tudo bem, depois eu passo. Então tá bom. Então eu vou mandar para vocês, porque tem um texto, Fernando, nessas pesquisas que eu fiz aí de cripistemologia, que fala da cripistemologia curricular.
Então, da importância de pensar isso como parte do currículo. Então, bom, se você está interessado nisso, você provavelmente nem vai precisar desse texto, mas é legal para saber que tem uma conexão com a questão pedagógica. Não se trata só de processos de criação, pensando na arte profissional, mas isso tem muito a ver também com as questões pedagógicas, e as discussões pedagógicas estão cada vez mais voltadas, não necessariamente para esse termo creepy, mas voltadas para a questão das singularidades, né? Na semana passada até eu dei uma aula falando, tem esses autores americanos que eu gosto muito, que é o Fred Moten e o Stefano Harney, que eles escreveram um livro muito bacana chamado Undercommons, já faz alguns anos, que esse Undercommons, ele significa esse comum subterrâneo. Porque eles dizem o seguinte, você não adianta você pensar pedagogia, modelo pedagógico, como uma coisa só dada a priori. Você precisa entender o contexto com o qual você está se comunicando. E sempre vai ter muitas opacidades, sempre vão ter muitas questões que não são explicitadas e que, às vezes, nem se transformam numa linguagem inteligível. Elas são um estado de tensão. Então, a gente precisa estar atento a isso quando vai pensar em pedagogia. Esse Fernand Deligny, que eu citei também, ele já morreu há muitos anos, ele nunca gostava de ser chamado de pedagogo, embora tivesse trabalhado muito com educação. E ele falava uma coisa que eu mencionei nessa aula também, que eu acho extraordinária, que ele diz assim, quando a gente trabalha com educação, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em criar circunstâncias. Então, a gente precisa criar circunstâncias que ativem o conhecimento. Eu acho que a circunstância instaurada pelos corpus creepy, ela tem uma singularidade que ela ativa conhecimentos que a gente não conhece. E é aí que fica interessante esse jogo, né? Mas é difícil para a gente, porque a universidade, né, Cristiano, também está completamente capturada por esses dispositivos de poder, de produtividade, né, o tempo colapsado, e no ensino fundamental, às vezes, mais complicado ainda, pior ainda do que na universidade. Então, assim, a gente tem que encontrar modos de erodir essas coisas para conseguir, aos pouquinhos, ir encontrando novos espaços. Linda resposta, Cris. Essa questão pedagógica me interessa sobremaneira, interessa a todos, provavelmente, que estão aqui participando. E eu conversava com um orientando esse final de semana, foi o Guilherme, que acabou de fazer pergunta para você sobre o creep para quem, né? Conversávamos esse final de semana e eu estava dizendo para ele o quanto a convivência que eu tive em São Paulo com um amigo que não andava, cadeirante, né? Teve pólio há 1 ano de idade, nunca andou, o quanto a convivência com ele por alguns anos mudou a minha perspectiva do tempo, né? Do tempo, desde o tempo do deslocamento, mas o próprio tempo das relações, da conversa, do bate-papo, né? E quando você fala que esses corpus creeps eles ativam conhecimentos que nós não temos, eu percebi isso numa experiência, assim, ter sido muito amigo, muito próximo de alguém que não andava, né? E sem sombra de dúvida, são temas urgentes, né? E precisamos criar circunstâncias urgentes, circunstâncias em escolas, como você falou, para que os corpos não sejam reduzidos às suas eficiências, que é o que as reformas educacionais recentes fazem. Reformas educacionais do ensino médio prezam cada vez mais pela eficiência. E uma eficiência que despreza a presença do corpo, porque, né, sacrifica-se a educação física, né? Em vez de reformular, porque a educação física também é problemático, porque ela também preza por uma eficiência do corpo, só que ela pode ser trabalhada e com outras concepções de corpos, né? Então, é isso, essa convivência com o corpo, que, em princípio, eu usei a palavra há pouco, um corpo que não funciona dentro da expectativa do que seja funcionamento, realmente, né, faz explodir, né, possibilidades de vivências
e que são conhecimentos produzidos no corpo, como desde sempre, você explicou muito bem para nós, né? Onde o conhecimento se dá mesmo, né? Se dá no corpo. É isso mesmo. Deixa eu ver, estou tentando acompanhar aqui, eu não sei, Bruna, se tem mais perguntas. Às vezes nem tem, Cristiano, porque as pessoas às vezes ficam pensando assim, né? Às vezes aparece depois uma pergunta. Mas deixa sair esse livro, aí eu vou te mandar um de presente, aí vocês Que seguem a maravilha. conversa depois. Maravilha. Coloca ele para circular aqui. Enfim, eu só tenho a agradecer. Eu estava até te peço desculpa, Cristine, porque quando você começou, é uma dinâmica que a gente herda do tempo da pandemia, né? E com a qual eu nunca me dei muito bem. Mas quando você começou a falar, e você estava falando de corpos, a Bruna, a monitora, entrou aqui no WhatsApp e perguntou: professor, você quer que te deixe na tela também? Eu falei: não, pode tirar. Assim que eu pedi para tirar, você falou de corpos, falou de ausência. Eu falei: nossa, ela está falando de corpos e eu estou esvaziando a tela. E isso nos deixa, eu não sei quanto a você, mas esse falar e não ver outros corpos com que falar, né, com quem falar, é uma coisa angustiante. Então, se isso é uma dinâmica que incomoda uma pessoa que é tão sensível à pesquisa dos corpos, me desculpe, porque eu deixei você sozinha aqui na tela, mas eu estava o tempo todo aqui ouvindo. Não, mas tranquilo. É que realmente a gente ficar falando, olhando para a própria cara, é meio esquisito, né? É um pouco chatinho. Se você tiver tempo, apareceu a pergunta da Ana Heimer. Então, Ana, essa tua pergunta aí é meio complicada de eu responder em 1 minuto, né? Fica à vontade. Porque, assim, essa noção de dramaturgia do corpo, isso é uma coisa que faz tempo assim, que eu tenho pensado nisso, porque, inicialmente, esse termo dramaturgia é muito ligado ao teatro, né? Se pensava a dramaturgia como texto teatral. Aí, algumas pesquisas de dança começaram a desestabilizar um pouco essa noção de dramaturgia, porque a dramaturgia na dança não necessariamente tinha que ter um texto. A dramaturgia começa a ser entendida muito mais como nexos de sentido, né? E essa é uma discussão bastante que tem um montão de bibliografias, Ana, hoje em dia, né? E a dramaturgia do corpo relacionada à criação de imagens, aí pode ser muita coisa, porque quando a gente fala imagem, não necessariamente é uma imagem que representa o corpo. A imagem, ela pode ser, por exemplo, uma imagem interna do corpo, pode ser uma imagem que não necessariamente é reconhecível. Então, eu acho que quando a gente trabalha com criação de imagem e a noção de dramaturgia, o que está em questão, em grande medida, é a representação. O que você entende por representação. E aí eu acho que, por exemplo, se isso é uma coisa que te interessa, esse livro do Kunitz mesmo é uma boa dica para pensar, porque ele vai falar através do Artaud, mas não exclusivamente do Artaud, nessa questão da representação, da quase-representação e do colapso das representações. E isso tudo vai ter muito a ver com essa questão das imagens. Né? Claro que, assim, de certa forma, ele está contaminado também pelo Deleuze, né, que pensava muito a questão do cinema e da imagem, mas muito mais como gesto, como movimento, né? Então, aí a imagem não é só a imagem que se vê, mas é também esse fluxo das imagens internas. Tem muita coisa legal, viu, Ana, para conversar sobre isso. É que, assim, aí abre um outro assunto bem grande, assim, não dá para a gente falar agora. Eu agradeço, são tantos os temas que pode atravessar e se expandir aqui. Por exemplo, a gente também não tocou na questão do corpo mídia, eu devia ter falado na apresentação. A Christine Greiner, junto com a Helena Katz, né, trabalharam num conceito que é extremamente instigante para isso tudo que a gente estava falando.
teorizaram isso a partir da dança, né? A ideia de um corpo mídia, mas que ainda hoje, na arguição de um dos trabalhos da tarde, eu cheguei a cogitar a possibilidade de a noção de corpo mídia ser pensada por uma estudante que estava pensando a transição da fotografia analógica para a fotografia digital, né? Porque então é bacana, é bem bacana. ela percebia o quê? Uma espécie de ausência no corpo, quando sai do analógico vai para o digital, porque, enfim, profusão de imagens, mas é um conceito que um outro dia a gente pode marcar uma outra fala para você vir só falar sobre corpo mídia. Podemos, claro. Só falando rapidamente aqui, quando a gente pensou nesse termo, corpo mídia, é justamente porque a gente estava problematizando que todas as discussões, elas se dedicavam a pensar o corpo nas mídias. E a gente queria entender o próprio corpo como corpo mídia. Então, tem várias questões que passam a ser relevantes nesse debate. Então, desde a relação corpo-mente-ambiente e como se dão esses processos todos de contaminações, né, e trocas, a recusa de algumas metáforas assim muito estabelecidas para pensar corpo como instrumento, corpo como suporte, corpo como veículo, né? Por que essas metáforas, elas, na verdade, descaracterizam muito o modo como o corpo se constitui, né? E para a gente trabalhar esse inacabamento, que é a marca dos corpos. Né? A Helena, recentemente, até escreveu um artigo que eu gostei muito, que ela me mandou, onde ela propõe, ao invés de seguir com o termo corpo, pensar no corpo como corpar, como verbo. O corpo como corpar. Porque, na verdade, quando a gente fala corpo mídia, a gente já está propondo isso, que corpo não é uma coisa pronta. Então, a gente o tempo inteiro está falando corpo, 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 mas o corpo nunca é o corpo. Ele está sempre num processo de descontinuidade, inacabamento, se constituindo o tempo inteiro a partir das relações, e ele nunca tem essa identidade dada e pronta. E o fato de pensar nisso ajuda a gente a trabalhar com muitas outras discussões, como, por exemplo, essas discussões de gênero, né, discussões acerca do sujeito político, porque se a gente não vai entendendo nada como a priori, e tudo se constituindo nos processos, muda completamente a concepção de corpo. E aí a gente dá esse nome, quando a gente está querendo falar desse modo de existência corpo, a gente chama de corpo mídia. E essa ideia veio porque justamente a gente está num programa de comunicação, né? Onde se discutem tantas mídias, mas pouco se falava sobre corpo. Então, um pitaco só, né, Cristiano? Outro dia a gente conversa mais. Que maravilha, Cristine. Olha, imensamente obrigado, em nome novamente do programa. Tá? Você é muito gentil, prazer te ouvir. E espero que a gente troque ainda mais referências, livros, e que numa oportunidade você venha presencialmente até Curitiba, tá? Para a gente, enfim, aproximar os corpos e entender um pouco mais disso. Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Cristiano. Obrigada, Márcio, e todo mundo que está aqui. A Bruna, a Andressa. Muito obrigada a todo mundo, então. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.